A arqueologia trata de pegar o que é antigo e fazer com que pareça novo novamente. Mas algumas descobertas arqueológicas são mais recentes que outras. Estamos falando, é claro, sobre as muitas descobertas excelentes que foram feitas nos últimos anos. Algumas delas foram manchetes em todo o mundo quando foram descobertas, mas outras passaram despercebidas. Vamos corrigir isso agora, trazendo-as para você a seguir. Neste vídeo iremos conhecer 8 das mais incríveis descobertas arqueológicas recentes. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Fosso em Jerusalém, Israel. Nossa jornada começa em Israel, para uma descoberta de janeiro de 2023. Arqueólogos encontraram os restos de um fosso de 1000 anos. No fosso, que atualmente está seco, eles encontraram uma marca de mão humana. A descoberta foi feita durante escavações na rua Sultão Suleimã, na Velha Jerusalém. É um fosso defensivo, e teria sido grande e profundo quando estava em uso. O fosso foi esculpido diretamente na rocha, e está próximo às muralhas da Cidade Velha, dando assim à antiga Jerusalém um nível adicional de proteção contra qualquer exército invasor em potencial. As defesas foram pelo menos parcialmente bem-sucedidas em seu tempo. Os historiadores que acompanharam a Primeira Cruzada descrevem a chegada dos cruzados às muralhas de Jerusalém em junho de 1099. Exaustos pela viagem, eles pararam em frente ao enorme fosso. Somente após um cerco de 5 semanas, eles conseguiram tomar a cidade, transpondo o fosso e as muralhas. Não se sabe quando o fosso foi construído ou por quem. A mão profundamente esculpida na pedra é estranha e chama a atenção, porque parece ser deliberada. Como já dissemos, o fosso foi esculpido em rocha sólida, portanto, deve ser uma escultura de uma mão, em vez de uma impressão feita ao pressionar a mão na lama ou argamassa. Teria um significado simbólico? Em caso positivo, o que poderia ser? Número 7. Máscaras em relevo, Turquia. Nosso próximo achado fica na Turquia. Se você souber uma ou duas coisas sobre teatro e drama, reconhecerá instantaneamente as máscaras da comédia e da tragédia. Elas são conhecidas em todo o mundo, e têm raízes antigas. Ninguém sabe exatamente quantos anos elas têm, mas podemos vê-las aqui, gravadas em pedra, na antiga cidade de Castabala. Há 10 máscaras no local, colocadas nas fundações do que já foi o teatro da cidade, e foram encontradas em janeiro de 2022. Datar artefatos de pedra nunca é uma tarefa fácil para os arqueólogos, mas sabe-se que a própria cidade foi fundada há cerca de 2500 anos. É perfeitamente possível que as máscaras sejam quase tão antigas. A escavação no local começou há 2 anos, e ainda não está concluída. Além da descoberta das máscaras, que é a mais recente de uma longa linha de achados fascinantes, conta também com os restos de um castelo, casas de banho da cidade, e templos. No caso das máscaras, os rostos sorridentes retratam a comédia, e os rostos carrancudos, quase assustadores, retratam a tragédia. É provável que todas as peças encenadas na época caíssem em uma dessas categorias. Número 6. Túnel para a tumba de Cleópatra, Egito. Agora seguimos para o Egito, onde descobertas arqueológicas significativas parecem acontecer com mais frequência do que em qualquer outra parte do mundo. Aqui está uma de novembro de 2022. É um túnel enorme, que foi encontrado sob o templo Taposiris Magna, e alguns egiptólogos acreditam que pode levar à tumba perdida de Cleópatra. O túnel está a 13 metros abaixo do solo, e tem 1,3 km de comprimento, com sua entrada marcada por 2 cabeças de pedra. A doutora Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, já está há quase 20 anos em busca da tumba de Cleópatra, e investigando pistas no templo de Taposiris Magna, que fica não muito longe de Alexandria. Ela agora pode estar muito perto de finalmente encontrar a tumba, que poderá ser uma das maiores descobertas do Antigo Egito em 100 anos. Normalmente um faraó seria enterrado em uma grandiosa tumba, mas Cleópatra era prisioneira de Roma quando morreu, e pode ser que não tenha tido esse luxo. Ela nasceu em Alexandria,
e viveu lá a maior parte de sua vida, então faz sentido que ela tenha sido enterrada nas proximidades. Podemos ter que esperar um pouco para descobrir para onde leva esse túnel, uma vez que parte dele está submersa no mar Mediterrâneo. Explorar essas estruturas subaquáticas será a próxima etapa da busca pela tumba perdida da rainha egípcia. Número 5. Miçanga de Ouro, Israel. Retornamos a Israel nesta próxima descoberta. Cerca de 1.600 anos atrás, um ourives especialista criou uma miçanga de ouro incrivelmente intrincada. Em fevereiro de 2023, a miçanga foi encontrada no local chamado Cidade de Davi, a região habitada há mais tempo na cidade de Jerusalém. A sofisticação do artefato deixa os especialistas modernos perplexos. Quem fez isso tinha um conhecimento supremo das propriedades do material com o qual estava trabalhando, e controle total sobre o calor usado na soldagem. O menor erro com o calor teria derretido o ouro, ao invés de colá-lo. Isso seria uma tarefa desafiadora para um artesão nos dias atuais, e seria ainda muito mais difícil para um item feito todo esse tempo atrás. Com base em descobertas anteriores, é provável que essa técnica tenha se originado na Mesopotâmia há 4.500 anos, mas apenas alguns exemplos foram encontrados em Israel. Mesmo assim, a maioria dos artefatos comparáveis, que foram encontrados no passado, são feitos de prata, em vez de ouro. A pequena miçanga foi encontrada no que os arqueólogos descrevem como uma estrutura romana de alto status, que também continha vasos de barro, importados de centenas de quilômetros de distância, e um impressionante piso de mosaico. É provável, mas não comprovado, que a miçanga tenha feito parte de uma pulseira ou colar maior. Número 4. Estatueta de grifo, Emirados Árabes. Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, obteve uma nova visão sobre sua antiga história romana no início de dezembro de 2021, quando uma estatueta da era romana de um grifo foi descoberta. O artefato, que foi encontrado pela autoridade arqueológica de Sharjah, é feito de bronze sólido e minuciosamente detalhado. É uma representação clássica de um grifo completo, com a cabeça de um leão, as asas de uma águia e um único pé de pássaro com garras enormes. A descoberta ocorreu na área de Mleira. O artefato faz parte de um incensário com 3 estátuas de formato semelhante, que eram distribuídas em forma circular simétrica, e encimadas por uma grande e luxuosa tigela, usada para a queima de incenso. Embora os antigos romanos nunca tenham ocupado esta parte do mundo, a presença do artefato sugere que a civilização romana era conhecida pelos habitantes do local. A autoridade arqueológica acredita que isso aponta para a existência de uma rede comercial entre a Mleira e as províncias romanas mais próximas a ela, algo que até agora os arqueólogos nunca haviam especulado que pudesse ter existido. Número 3. Templo de Mitra, Espanha. Falando de importantes sítios antigos, em fevereiro de 2023, os arqueólogos que trabalham no local que um dia foi a antiga Licabro, atual cidade de Cabra, na Espanha, confirmaram a descoberta de um santuário dedicado a uma divindade conhecida como Mitra, cercado por restos de antigos banquetes rituais. O mitraísmo começou como um culto baseado na adoração de um antigo deus indo-iraniano, mas ganhou destaque na sociedade romana durante o primeiro século. No terceiro século, Mitra era um patrono simbólico de lealdade ao imperador em exercício. O santuário segue os padrões do mitraísmo, sendo uma sala retangular com uma entrada estreita, que desce vários degraus antes de levar à seção principal, que conta com 2 bancos de pedra flanqueando as paredes. Estima-se que a estrutura data do século II, embora haja dependências construídas um século depois. Até o momento, a equipe escavou uma escada, um tanque de água e um par de bancos de pedra. Os bancos teriam sido usados por seguidores do culto para realizar rituais e banquetes em homenagem a Mitra. Uma camada de carvão cobre o chão do santuário, que, após uma inspeção mais detalhada, revelou vestígios de porcos, pássaros e coelhos, aparentemente confirmando assim a teoria sobre os banquetes. Número 2. Estatueta de Çatalhöyük, Turquia. Retornamos à Turquia, 8.500 anos atrás, no sítio de Çatalhöyük. Essa é a idade dessa estatueta de mármore,
que foi descoberta no conhecido sítio da Era Neolítica, na província de Cônia, no final de dezembro de 2021. A estatueta foi encontrada dentro de um dos montes, e tem apenas 5 centímetros de altura. É um pouco grosseira, mas é uma representação da forma humana em forma prismática. Os arqueólogos não foram capazes de determinar o gênero pretendido da estatueta, mas notaram que sua cabeça difere em estilo das estatuetas da Era Clássica, que foram encontradas em outros lugares em Çatalhöyük ao longo dos anos. A cabeça é mais alongada que o normal, e no pescoço há detalhes do que podem ser finos bordados. Nesse sentido, a descoberta é única. Haverá mais por vir deste local no futuro, pois os arqueólogos ainda seguem trabalhando nos vários montes, ruínas e túmulos. É considerado um dos assentamentos humanos mais antigos do mundo, fundado há quase 9.000 anos, e abrigava cerca de 10.000 pessoas durante seus anos de pico. Çatalhöyük é um patrimônio mundial da Unesco desde 2012. Número 1. Clãs da Idade do Bronze, China. Seguimos agora para a China, onde foi encontrado o que foi descrito como um cemitério de clãs da Idade do Bronze, em Hanyang, em janeiro de 2022. Bem, dizemos que foi encontrado em 2022, mas o projeto para escavar a área já havia começado 2 anos antes. Porém, em 2022, os arqueólogos confirmaram a descoberta de um aglomerado de túmulos de 3.000 anos, cheios de tesouros das elites sociais da China antiga. As pessoas enterradas aqui pertenciam à dinastia Shang, também conhecida como Yin, que é considerada a primeira civilização verificável na história chinesa. Esta foi uma época de avanços tecnológicos e filosóficos significativos no país. A descoberta completa inclui 24 túmulos, as fundações de mais de 18 edifícios, carruagens e covas para cavalos. A revelação de que este é um cemitério de clã é a presença dos caracteres C e E em muitos dos itens de bronze e jade nas tumbas. Isso é uma referência ao clã chamado Qi, que se sabe ter existido na época. Os pesquisadores ainda estão trabalhando para desvendar os mistérios remanescentes do local. Por causa da excelente qualidade dos bens funerários nas tumbas, os arqueólogos agora se perguntam se o clã tinha conexões formais com a família real Shang. Até as cabeças dos cavalos foram decoradas com acessórios de ouro e bronze. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis achados arqueológicos recentes. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!